Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, agora trazendo uma novidade, a pedido de vocês, né, terceiranistas, para a gente começar a abordar algumas questões de vestibulares anteriores, né, da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Vocês agora em dezembro irão prestar o vestibular da UES, né? E existe uma certa diferença entre a linhagem e também o processo de criação das questões da UES e do Enem, tá certo? Então é interessante sim vocês terem já esse hábito meio que precoce com as questões da UES antes de sentar para fazer a prova, tá? A banca da UES é uma banca bastante cobrada e renomada. A UES ela é bastante contratada para questões de trâmites envolvendo concursos públicos. O último concurso, por exemplo, da Secretaria de Educação foi a UES, a banca organizadora. E o vestibular também, que é super tradicional, né? Há décadas existe o vestibular da UES, que serve como ingresso, né? A porta de entrada para o estudante de ensino médio, que está no terceiro ano, prestar o vestibular e conseguir uma vaga na renomada Universidade Estadual do Ceará, tá certo? Que se localiza lá no Itaperi, tem outros campos, né? E assim, pessoal, é muito importante a gente falar, chegar nesse momento e começar a dialogar com vocês. Façam a prova na seriedade, façam com paciência, realmente prestem atenção e deem o melhor de si, certo? Eu trouxe esse slide inicial com essa imagem justamente para fazer com que vocês se atenham a essa questão. Será que de fato, não é que eu não esteja preparado, mas será que de fato eu quero fazer com todo o gás, com todas as minhas forças, essa prova? Então é interessante você lidar com essas questões e começar assim a pensar. Outra coisa também super importante a se pensar é qual curso você quer fazer, tá certo? Não é bacana você sentar para fazer uma prova e só depois de sair o resultado você ficar naquela, né? Ai, será que eu dou para ir? Será que eu vou me tornar um profissional bom nessa área? Então é bom você já acertar consigo mesmo o profissional que você quer ser no futuro próximo, tá certo? Então assim, pessoal, há muita divergência entre o S, o UFC e FCE, há muita imprecisão, mas é interessante lidar com essas questões, tá certo? A UES é sim uma universidade muito renomada, muito conhecida. O professorado da UES é muito bom, certo? Então, assim, geralmente quando as pessoas, eu conheço vários colegas de profissão e também de outras profissões que foram graduados, licenciados pela UES, né? Se tornaram bacharéis também pela UES, então é super importante vocês lidarem com essas questões. A videoaula de hoje, além de a gente experimentar essas questões, experienciar essas questões envolvendo a banca UES, é um vídeo também que o segundo ano vai ter contato. Na semana passada, foi a primeira vez que eu também enviei o link, tá certo? Para os segundos anos participarem das nossas aulas de redação, das nossas lives, né? E aí nós conversamos, dialogamos, trocamos figurinhas, eu falei sobre a questão mesmo de como se arquiteta o texto cobrado, que é uma proposta que pode ser muito bem cobrada tanto na banca da UES como também como proposta oficial da redação do Enem. Então, nada mais justo, já que nós finalizamos o conteúdo de literatura também com os segundos anos, fazer com que os meninos que se tornaram terceiranistas ano que vem, que já estamos quase em 2021, né? Nesse processo também de lidar com essas questões, tá certo? Então essa videoaula, ela é importante porque é a primeira videoaula que eu faço envolvendo segundos e terceiros anos, tá bom? Lá no YouTube eu coloquei aula Parnasianismo e Simbolismo porque são dois conteúdos que não tem em ambos os livros didáticos de vocês, nem do segundo nem do terceiro ano. Mas isso não impede de você ter contato, né, com duas escolas literárias super importantes. Então lá eu coloquei segundo e terceiro ano, porque lá no comecinho do ano eu dei aula acerca do Parnasianismo e Simbolismo para o terceiro, e agora no finalzinho do ano, já para fechar a parte conteudista de literatura, foram gravadas as videoaulas envolvendo Parnasianismo e Simbolismo. Mas essa, oficialmente falando, envolve segundos e terceiros anos, tá bom? Então assim, essa imagem, né, tem uma setinha aí interligada, pergunta, será essa
uma imagem resumida de seu futuro próximo? Essa pergunta é para você, estudante, terceiranista, estudante que está no segundo ano, já começando a arquitetar, a planejar o seu futuro próximo, tá bom? Será que de fato você quer ser um discente, né? Não mais um aluno, mas agora mudar a nomenclatura e se tornar um discente, tá bom? Agora nessa coisa do ensino superior, terminou a educação básica e agora cair no ensino superior? Então, pessoal, é importante, levem a sério, façam a prova com muita cautela, com muito cuidado, com muito zelo, tá certo? E a gente agora vai começar a analisar algumas questões, mesmo envolvendo a banca US, tá bom? Então, bora lá. Muito bem, aqui eu trago uma primeira questão. As provas, pessoal, elas têm um número de gabarito, tá certo? Você percebe aí prova 2 de língua portuguesa e tal, é porque justamente os gabaritos eles são diferentes, né? Para não haver questão de pesca, são questões embaralhadas e tudo mais. Tem todos uns trâmites legais, né? Que você fica até sabendo disso com mais afinco a partir da leitura do que é colocado, do que é disposto pela própria banca da UES em relação a como se dá o processo da prova em si, seja em concurso público, seja em vestibular, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, um texto, certo? Aliás, uma poesia, um pequeno poema de Manuel Bandeira. É muito importante, pessoal, essa questão da literatura, porque não apenas a gramática é cobrada na banca da UES, mas a literatura também muito fortemente, assim como o Enem, tá bom? Então, outra coisa também bastante importante a se tocar é que na semana passada a professora Kátia colocou algumas questões da última prova, né, do vestibular 2020.1 lá no Google Classroom para você assinalar, né, aquele quiz envolvendo as questões também da UES. Então é muito importante esse processo de lidar. Ela colocou questões maiores em relação à interpretação textual que também caem com muita força. São textos longos, onde a real análise dele você vai assinalar algumas questões envolvendo a leitura daquele texto, tá bom? Mas assim como o Enem, a UES também está trabalhando numa abordagem de diminuir o tamanho das questões. As questões elas não estão mais sendo gigantescas, tá bom? E às vezes é interessante que um texto serve para 2, 3 questões, então é bastante importante a questão do ato da leitura. Assim também como é muito importante você conhecer a historicidade da literatura, conhecer quem são os autores, as principais obras, tá certo? O regionalismo da nossa região aqui do Ceará. Os autores aqui cearenses são bastante cobrados também na banca UES, tá bom? José de Alencar, Raquel de Queiroz, são dois autores que costumam cair com bastante frequência nessas avaliações da UES, tá bom? Então aqui nós temos um poema pequenininho do Manuel Bandeira, chamado O Bicho. Diz o seguinte, vamos à leitura. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Poesias completas de Manuel Bandeira. Olha só, né? Manuel Bandeira, ele está alocado, literariamente falando, na primeira geração modernista. O modernismo é uma escola de suma importância que cai com muita força, com muita presença, seja na banca UES, seja no Enem. Então é muito importante, pessoal, saber o que se deu realmente nas 3 gerações modernistas. Então, Manuel Bandeira se fez presente na primeira geração, foi um dos autores também que ficou consagrado na historicidade da literatura, também por ter auxiliado bastante e ter aparecido com muita frequência durante a questão da semana de 22, da semana de 1922, né, a Semana de Arte Moderna. Então ele começou a historicidade da sua literatura por lá e adveio também na primeira geração modernista, tá bom? Então a linguagem simples, a linguagem coloquial, uma linguagem de crítica, tudo isso serve como incremento a ser adotado na primeira geração, também utilizado muito na literatura de Manuel Bandeira, tá bom? Vamos ler o comando da questão de número 1. O texto que você acabou de ler é um poema de Manuel Bandeira, cuja ideia fundamental é
Letra A. Apresentar o desenho de uma cidade com toda a sujeira de lixos e detritos. Letra B. Fazer um apelo a Deus para que ajude as pessoas mais pobres e famintas. Letra C. Mostrar que o homem, assim como os bichos, se caracteriza pelo instinto da fome. E letra D. Denunciar uma cena de animalização do homem. Olha, pessoal, primeira coisa, né? A prova da UES, ela tem esse diferencial em relação à prova do Enem. A prova do Enem são 5 itens, né? A, B, C, D, E. Já a prova da UES são 4 itens, ou seja, a probabilidade de você acertar a questão do Enem é 20%, já que são 5 itens, né? Já aqui na prova da UES, essa chance ela aumenta 5%, passando, né, para os 25% de chances, já que contam apenas com 4 itens. Então, assim, pessoal, analisando o contexto, né, do poema lido e tal, o gabarito que melhor contempla o que está sendo pedido, né, exigido aqui no comando da questão, qual seria? Será que seria apresentar o desenho de uma cidade? De jeito nenhum, né, pessoal? Se você analisar bem o texto, você percebe que a questão da sujeira, ela aparece, tá certo? Questão do mau cheiro, daquelas coisas que são jogadas no lixo e tal. Essa questão, a letra B agora. Esse apelo a Deus está colocado entre vírgulas, né? Como se fosse um vocativo. O bicho, meu Deus, era um homem. Você percebe que essa questão mesmo de desenterrar e procurar alguma coisa para se alimentar, mesmo sendo lixo, é uma admiração. Meu Deus, é sério isso que eu estou vendo? É sério isso que eu estou enxergando? O normal seria que um bicho, um animal fizesse aquilo, mas o homem agora está passando por esse ideal de animalização, está ocupando o papel de um animal, né? Então, a letra B também você já se esquiva porque foge mais ou menos do que de fato o poema aborda. A letra C, mostrar que o homem, assim como os bichos, se caracteriza pelo instinto da fome. Aqui já toca mais ou menos, né, naquilo que está sendo idealizado, mas não. Se a gente for analisar entre a letra C e a letra D ela fica bem mais compatível com o que está sendo pedido no comando da questão. Denunciar uma cena de animalização do homem. É esse o objetivo de Manuel Bandeira. Realmente, um poema de denúncia. Nem todo mundo tem condições, nem todo mundo é rico para ter alimento todos os dias. As pessoas que moram nas ruas, né, as pessoas marginalizadas que se encontram à margem da sociedade, podem muito bem se passar, se colocar diante de uma situação assim, feia, grotesca, mas que infelizmente existe uma crescente, né? Pessoal que se encontra na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, que não tem um teto, não tem um trabalho, então às vezes lidam com essas situações horrorosas, mas que infelizmente acontece. Então, pessoal, uma questão simples, tá? Mas também muito importante você analisar com cautela, né? Não se confundir entre a letra C e a letra D. Geralmente a banca da UES conta com essas características de fazer com que o aluno fique em dúvida em pelo menos 2 itens dos 4. Então é interessante você agregar maior conhecimento, fazer a releitura justamente em relação àquele item que desperte mais interesse e que mexa mais com você. Não, eu acredito que dentro do comando da questão, de fato, o gabarito dessa questão fica mais condizente com a realidade a partir do que está sendo pedido no contexto, no comando. Então o gabarito é esse, certo? Então cautela, cuidado e analise bem fortemente cada questão. Tá bom? Então, primeira questão, gabarito, letra D de dado. Agora, terceira questão, não é a terceira, é a segunda, mas também uma questão voltada à característica da temática e do estilo de primeira geração modernista, trabalhada, né, de modo escrito pelo Manuel Bandeira. Então, pergunta assim o comando da questão. A característica da temática e do estilo próprios da escrita literária de Manuel Bandeira, que não está presente no poema O Bicho, é... Ou seja, novamente, ele dá 4 itens e ele pede que você assinale aquela característica que não faz parte da escrita, da característica temática do Manuel Bandeira, tá certo? Que também não se faz presente no poema O Bicho. Ou seja, das 4 alternativas,
3 apresentam características próprias da escrita de Manuel Bandeira e apenas uma está em desacordo. Tudo bem? Então, em cima do que foi compreendido, vamos fazer a leitura dos itens, tá? Novamente com bastante cautela e calma, analisando de item por item. A letra A diz o seguinte: a abordagem crítica de problemas sociais. Letra B, o privilégio de temas ligados ao cotidiano, como a solidão, a morte e a miséria. A letra C, o uso da linguagem coloquial e acessível, recorrendo muitas vezes à simplicidade da língua popular. E a letra D, a obediência à métrica rígida empregada nas formas clássicas da poesia. Assim, pessoal, agora há pouco eu falei para vocês, dentro dessa rápida e breve contextualização de primeira geração e também do histórico literário, né, do Manuel Bandeira, a gente percebe que não há essa necessidade toda de ter essa primazia, esse zelo, esse cuidado todo na hora de elaborar qualquer texto, seja ele em prosa ou poesia, certo? O importante era mexer com a sociedade daquela época, era criticar, era inflamar. Lembrando que primeira geração, uma palavra bastante condizente é a palavra polêmica, certo? Então, assim, a gente percebe um problema social embutido, né, no texto O Bicho, no poema O Bicho. Então a letra A ela está correta, só que ela quer, a questão quer aquela que não esteja presente no poema. Então a letra A está presente, não é o item que eu quero. A letra B fala do privilégio de temas ligados ao cotidiano, faz parte sim do cotidiano, como eu falei para vocês, existe até uma crescente de pessoas que moram na rua, que não têm trabalho, que infelizmente lidam com essas situações, de comer até restos de coisas, né, de alimentos que são jogados no lixo. A questão da solidão também a gente pode perceber uma certa solidão. Quando ele coloca um bicho, era o homem, um homem apenas fazendo tudo isso, né? Infelizmente nesse processo de animalização. A questão da morte também é um dos temas recorrentes nas poesias também do Manuel Bandeira. E, por favor, né, de modo escancarado está a miséria. Realmente, de fato, a letra B condiz com os temas trabalhados, a temática e o estilo do Manuel Bandeira, e também não é o gabarito que eu busco. Letra C, o uso da linguagem coloquial e acessível. A gente percebe que durante a leitura a gente consegue perceber realmente, de fato, aquilo que o Manuel Bandeira quis colocar, sem dificuldade alguma, sem nenhum tipo de palavra esdrúxula, estranha, né? Alheia ao vocabulário expresso dentro da primeira geração, que é um vocabulário simples, coloquial, acessível, né, que se remete geralmente à simplicidade da língua popular. Então a gente percebe de fato que tudo isso, né, tudo que está sendo colocado aqui no item C, aparece também no poema O Bicho, e que também é um estilo, é uma marca bastante trabalhada, abordada por Manuel Bandeira, faz parte dos caracteres da literatura do Manuel Bandeira, tá bom? Então a letra C ela está correta, mas não é aquela que eu busco. E, finalmente, letra D de dado, a obediência à métrica rígida empregada nas formas clássicas da poesia. Pessoal, primeiramente, o poema O Bicho não é uma poesia clássica, né? Não conta com esse vocabulário grotesco, esse vocabulário de difícil acesso, esse vocabulário científico. Então, essa questão de obedecer rigidamente à métrica, à rima, isso não existe, tá bom? Isso não existe nem no poema O Bicho e nem é preocupação de nenhum autor da primeira geração. Então, realmente, a letra D é aquele item que, de fato, responde àquilo que está sendo pedido no meu comando da questão, tá bom? Não existe essa obediência à métrica rígida, empregada nas formas clássicas da poesia, muito menos em primeira geração e muito menos nesse poema O Bicho. Então, novamente, o gabarito desta questão, ainda em análise em relação àquela poesia O Bicho, também é gabarito D de dado, tá bom? Vamos analisar agora a nossa terceira questão, tá bom? Agora eu trago um novo texto, dessa vez um texto também de um dos autores muito consagrados, que aparece com muita voracidade e que nós abordamos também nas nossas videoaulas, tá bom? Carlos Drummond de Andrade. Certo? Então, nós temos dois Andrades
que aparecem muito fortemente na nossa literatura, tá certo, pessoal? Que é Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, certo? Então, assim, os dois fazem parte da primeira geração, trabalharam muito fortemente com o campo poético, mas também elaboraram obras em prosa, tá bom? E os dois aparecem com uma frequência, sim, grande nessas avaliações externas, seja Enem, seja o S, e até vestibulares também de outras universidades. Tudo bem? Vamos agora dar uma lida. Você percebe, ó, 67, 68. Você percebe que é um fragmento, tá? É um texto bastante maior, né? Uma poesia bem maior do que este trecho que foi colocado aqui. Tudo bem? Se chama Ausência. Vamos analisar. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Carlos Drummond de Andrade com a sua poesia completa. Então, pessoal, olha, de fato ele coloca aqui o que ele experienciou diante da ausência. Ele meio que teve essa necessidade de decodificar, de definir o que para ele é a ausência, tá bom? É a falta de alguma coisa. E ele até lastimava, ele ficava triste, ficava pesaroso em ter essa ausência, essa saudade, essa falta de alguém ou de alguma coisa. Mas depois ele riu de tudo isso e pronto. A ausência agora se achegou a ele e ninguém mais a tira dele, tá bom? Por quê? Porque ele aprendeu a conviver com a ausência, com a falta, tá certo? Isso também é até um recado muito importante pra gente. Às vezes nós somos muito dependentes de várias coisas e pessoas, certo? E aí quando alguém vai embora, quando acontece algum tipo de acidente, alguém morre, você aprende a preencher aquele vazio, aquela falta, né? Aquela solidão, a ausência de alguém ou alguma coisa. Tudo isso são experimentos vitais que são também bastante trabalhados com muita maestria por esses autores. Não somente de primeira geração, não somente de escola modernista, mas de toda a nossa literatura. Então é muito importante você dialogar com o texto, certo? É todo um processo de interpretação, compreensão e assimilação. O que foi que eu consegui extrair desse texto? Então é muito importante, se faz muito importante, essa questão realmente da análise, da compreensão. Ah, eu entendi. Eu entendi. Você tem que se colocar no lugar do Carlos Drummond. O que será que o Carlos Drummond de Andrade ele quis colocar com a criação dessa poesia? Que não está nem inteira, tá só um fragmento, que às vezes se torna até mais fácil de eu compreender, tá bom? Então bora lá. Essa questão é um pouco mais diferenciada das outras, mas ela é uma casquinha de banana, tá? Você percebe aí que se você se confundir com um item, você tem tudo para errar a questão inteira. Então o comando diz o seguinte: Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores representantes do modernismo brasileiro, também se destacando pelos seus poemas. Considerando esse aspecto, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então diz o seguinte: Drummond foi um dos mais importantes representantes da poesia de 30. Pessoal, primeira geração, certo? De 1922 a 1930, ok? Segunda geração, de 1930 a 1945. Terceira geração, de 45 aos dias atuais, também chamado de pós-contemporaneidade, de pós-modernidade. Tudo bem? Então, de fato, a transição de primeira para segunda geração, realmente em 29, em 30, houve aquele boom, né? Aquele real conhecimento do Carlos Drummond de Andrade. É onde a literatura dele realmente dá aquele salto, tá bom? Então, poesia de 30, geração de 30, primeira geração, tudo isso é nomenclatura envolvendo esses 8 anos de intervalo, de 22 a 30,
que compreende a primeira geração, a poesia de 30. Tudo bem? Então, o primeiro parêntese aí você deve colocar um V de verdadeiro. Segundo parêntese, o poema Ausência possui versos livres, ou seja, sem métricas, e também versos brancos, sem rimas. De fato, pessoal, você percebe que não há essa necessidade, assim como aquela questão que a gente falou do Manuel Bandeira, e como eu falei agora há pouco, os autores eles não eram mais aprisionados e dependentes de ter essa necessidade toda de se criar a melhor das poesias, uma poesia que rima, uma poesia tipo parnasiana. Isso não acontece mais. Então, de fato, esse fragmento da poesia Ausência do Carlos Drummond de Andrade, não há métricas e não há rimas. Ou seja, há a composição de versos brancos e versos livres. Tudo bem? Então, novamente aqui no segundo parágrafo, no segundo parêntese, você deve colocar um V de verdadeiro. Tá ok? Muito bem. Então, daí você já elimina duas alternativas, né? Você já elimina a letra B de bola e você já elimina a letra D de dado. Vários de vocês adoram trabalhar as questões por meio desse processo, né? De eliminação de itens. Também é uma boa, tá bom? É uma boa. Muitos alunos se dão muito bem com essa metodologia. Vamos analisar o terceiro parêntese. A linguagem impessoal era a característica dos poetas modernistas da segunda geração. Olha só, agora ele traz aqui uma segunda geração que não está sendo analisada na minha questão. Eu estou analisando um poema de Carlos Drummond e ele mete a segunda geração aí do nada. Carlos Drummond é pertencente à primeira geração, tá certo? E a linguagem não era impessoal. A linguagem era mais do que pessoal. Era utilizado o eu de modo oculto e era colocado realmente os pontos de vista desses autores, tá certo? Então não tinha por que eu praticar a chamada impessoalidade, aquilo que a gente trabalha na gramática, né? O chamado índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, eu não digo assim, compreendo. Se eu fosse utilizar a impessoalidade, iria ficar como? Compreende-se, tá certo? Porque aí eu estou sendo impessoal, não estou colocando o meu na reta, como diz o outro, tá certo? Agora, quando eu digo compreendo, eu estou sendo mais do que pessoal, eu estou colocando o meu ponto de vista, a minha análise. Eu compreendo que de fato aconteceu isso, isso e isso, tá bom? Então, aqui duas coisinhas errôneas aparecem nesse terceiro parêntese. A questão da segunda geração, que sem ver para crer ele coloca aqui, sendo que a gente está falando, né? Trabalhando um autor e uma poesia pertencente à primeira geração. E também ele coloca dessa questão da linguagem pessoal, que não existe, tá bom? A linguagem pessoal não existe em nenhum momento da escola modernista, nenhuma das três gerações, tá bom? Então, terceiro parêntese, você pode colocar um F, tá ok? Então, nós tínhamos letra C e letra A ainda vigentes, né? Para serem analisados e assinalados. Dessa forma, como eu já coloquei letra F no terceiro parêntese, só me resta como gabarito a letra C, mas vamos analisar aqui o último parêntese. Diz o seguinte: Carlos Drummond de Andrade abordava temas variados e cotidianos em sua poesia. Foi aquilo que eu falei agora há pouco também, né, pessoal? Em relação também a Manuel Bandeira. É interessante que existem vários pontos de encontro desses autores, e não é à toa que eles fazem parte de uma mesma geração. É porque todos eles fazem parte do mesmo pacote de características. A primeira geração tem essa característica. Então, todos os autores da primeira geração fazem parte daquele rol de características, daquele conglomerado de características. E não foi diferente em relação a Carlos Drummond, certo? A Manuel Bandeira e todos os outros que fazem parte da primeira geração. Então, o último parêntese você também coloca letra V. Então, fica V, V, F, V. Gabarito para essa questão, letra C de casa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês, para a gente mais ou menos conhecer a questão mesmo estética das questões do vestibular da UESP, para que você não caia nessa questão da estranheza.
Várias pessoas até destacam que as questões são até mais fáceis e acessíveis do que as questões do próprio Enem. Para muita gente pode ser, né? Mas para outras pessoas é uma tremenda casca de banana. Então, pessoal, a dica é essa. Se atentem, trabalhem a questão, façam uma linha do tempo de todas as escolas literárias que vocês trabalharam durante os 3 anos de ensino médio. É muito importante você conhecer as características, o contexto histórico, os autores de cada escola, de cada manifestação, as obras publicadas, saber mais ou menos o enredo de modo sintético de cada uma dessas obras. Foi isso que eu quis trabalhar com vocês durante todo esse ano. Apresentar esse panorama sutil, sucinto, né? Não tão abrangente, porque o tempo não dá, mas apresentando cada escola literária a vocês, cada manifestação literária a vocês, cada estética. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula envolta a essa questão do vestibular da UES, tá bom? Mais na frente teremos mais alguns encontros virtuais para falar sobre isso, mas acredito que na próxima aula eu vou falar um pouquinho acerca da redação da UES, tudo bem? Mas de momento é isso, pessoal. Agradeço por quem vai assistir essa aula. E realmente, pessoal, assistam todas as aulas de todos os professores, estudem, tá bom? As férias ainda não chegaram, na realidade esse é o principal, é o ápice. É o ápice, é todo o protagonismo do seu ensino médio. É você realmente investir pesado no seu grau de formação, na sua entrada no nível superior, a escolha do seu curso de modo coeso, correto, mas para isso você tem que passar por essas duas provinhas, né? Que é a UES e também o Enem. Então é isso, pessoal. Para qualquer dúvida, qualquer coisa, me procurem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Abraço, boa tarde e tudo de bom. Até logo.